Bom, dando continuidade ao evento, nós vamos ouvir agora a palestra Poluição Eletromagnética. A palestrante, doutora Anaísa Malhares Miranda. Doutora Anaísa é promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 1994, titular da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis desde 2001. As suas atribuições são as questões difusas e coletivas ligadas ao meio ambiente, ao urbanismo e ao patrimônio cultural, artístico, histórico, turístico e paisagístico nos municípios de Teresópolis e Sumidouro. Então, dona Anaísa, eu lhe passo a palavra e tenho a certeza que nós vamos ser brindados por grandes conhecimentos. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite muito gentil, para participar desse evento. Queria homenagear a todos, aqui na presença do nosso presidente de mesa, os demais componentes, agradecer ao Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina e ao Ministério Público de Santa Catarina por esse convite, por essa oportunidade. A questão realmente é tormentosa, como bem aqui explanou todos os ilustres procuradores e promotores que abriram aqui a sessão. Realmente é tormentosa e sempre se bate na mesma tecla, né? A insegurança e a incerteza científica. Só que a incerteza científica, ela precisa ser balizada dentro daquilo que nós já conhecemos. Os avanços tecnológicos, eles não esperam. Uma avaliação epidemiológica, ela leva, no mínimo, 20 anos, uma pesquisa para poder setorizar exatamente danos à saúde de qualquer pessoa. Só que os avanços tecnológicos, hoje em dia, ocorrem em 6 meses. Então, não dá realmente, né, para que nós continuemos, como bem disse o subprocurador-geral, com o carrossel desgovernado. Simplesmente esperando a tecnologia nos atingir, para que depois a gente vê o que acontece. Vamos implantar primeiro e depois a gente vê o que acontece. Isso é uma inversão total do princípio da precaução. Me coube aqui fazer essa palestra de abertura exatamente para tentar contextualizar todos os problemas e contextualizar todo esse sistema. É uma palestra longa, eu vou tentar resumir, mas o meu marido aqui sempre fala, me mandar falar pouco é difícil, né? Como toda mulher, ainda mais que eu fui promotora de júri, então, de uma mulher promotora de júri para falar pouco é sempre um pouquinho complicado. Mas vamos tentar chegar a algum denominador comum. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou pedir aos senhores licença, se eu puder, para poder falar em pé. Isso é um vício ainda que eu trago da época de júri. A gente ainda tem essa mania de ficar falando em pé. Nós temos que, pelo menos, entender o que é eletromagnetismo. O planeta Terra ele existe por causa do eletromagnetismo. Nós temos a magnetosfera, que envolve todo o planeta, e que forma o nosso escudo protetor. Sem o eletromagnetismo da Terra, o planeta Terra não teria vida, nós não existiríamos, nenhum organismo sobreviveria aos embates da radiação solar. Então, o nosso escudo é a magnetosfera. A questão que se levanta é o seguinte: nós hoje produzimos uma rede artificial de eletromagnetismo. Todo o planeta hoje praticamente está envolvido em uma grande rede artificial de eletromagnetismo gerados por inúmeros sistemas tecnológicos. Dentre eles, rede elétrica, rede de AM, FM, radares e a própria telefonia. Então, nós somos bombardeados com uma nova rede de eletromagnetismo. E aí se pergunta, existe danos à nossa saúde, à saúde das células biologicamente vivas? Existe danos ao meio ambiente? Existe algum efeito? Esse efeito pode ser positivo, pode ser negativo? Não sabemos, nós temos que evoluir nessa pesquisa. Só que nós estamos agindo como crianças soltas no parque atrás do nosso consumismo desvairado, e não nos perguntamos sobre isso. Mas vamos lá. Os 100 artificialmente produzidos foram descobertos por força da ocorrência de casos de câncer em escolas nos Estados Unidos que foram implantadas embaixo de redes de distribuição de energia elétrica. Então, a indução de leucemia e câncer de cérebro nessas crianças foi muito elevado, o que levou a uma ação coletiva no final da década de 70, e dentro desta ação levou então aos estudos feitos pela Comissão de Eletromagnetismo norte-americanos, que gerou os limites ICNIRP, né, que é o eletromagnetismo a que se referiu inclusive aqui o presidente das centrais elétricas.
Nós temos esse limite hoje, ele é elevado ao Brasil como uma lei. A Lei 11.9434, de 2009, e já anteriormente a Anatel, desde 2002, e a ANEEL, também em 2008 e 2009, elevaram esses limites à legislação brasileira como parâmetros para toda e qualquer exposição humana ao eletromagnetismo. E é isso que nós temos que saber, se isso é possível ou não é possível, se esses limites realmente garantem ou não a nossa segurança. Bom, isso nós já falamos. Eu vou passar um pouquinho adiante. Esse é um exemplo da aurora boreal, magnetosfera da Terra, quando há um bombardeio de uma explosão de massa coronal no Sol, os efeitos que ocorrem no Polo Norte, né, com a aurora boreal, e no Polo Sul com a aurora austral. Isso é do magnetosfera da Terra. Já falamos também sobre isso. Vamos agora passar o que é o espectro de luz. Toda radiação ela é gerada através do espectro de luz. Me perdoem aqui, eu sei que existem muitos engenheiros, eu costumo dizer que me enchita, não Tarzan. Eu sou jurista, não sou engenheira elétrica, mas deixa eu tentar dar um pitaco aqui para tentar contextualizar a palestra para os leigos que eventualmente estejam na plateia. O espectro de luz é o resultado de toda a radiação solar e cósmica recebida pelo planeta Terra. Somente uma pequena parte desse espectro é visível ao olho humano, que é a luz visível. As demais variáveis da radiação do espectro não são facilmente percebidas pelo corpo humano, a não ser os efeitos mais técnicos, alguns choques, né, arrepios. Fora isso, o campo magnético não é percebido pelo nosso corpo. Nós não temos como perceber quando estamos sendo bombardeados pela radiação, quer seja ionizante, quer seja não ionizante. Nosso corpo humano não tem essa capacidade. Opa, aqui. Então, aqui nós temos o campo eletromagnético, né? Isso aqui é a parte do espectro que é conhecida. Aqui é a luz visível, o que nós efetivamente enxergamos, somente esse ponto, no que tange ao espectro eletromagnético. Daqui nós temos os raios ultravioletas, raios X, raios gamas e ao infinito, né? Essa que é a radiação ionizante, não percebida pelo corpo humano, mas que causa danos efetivos ao corpo humano. Aqui, desde Hiroshima e Nagasaki, nós já conhecemos quais são os danos da radiação ionizante. A grande questão nos dá nessa parte do espectro aqui, que é a radiação não ionizante, que é aqui de 0 Hz, aqui no início, né? De 0 a 300, aqui nós temos a radiação elétrica, né, emitida pelos sistemas de energia elétrica, e aqui as demais faixas, né, utilizadas por rádio AM, FM, micro-ondas e a telefonia celular. A questão que se bate exatamente para nós é exatamente essa. Essa radiação não ionizante, esse trechinho aqui, ele causa danos, agravos à saúde? Esse é o grande debate, essa é a grande questão que ainda nós não conseguimos resolver. Então, a radiação ionizante é promovida pelos campos eletromagnéticos de altíssima frequência, né, acima do espectro da luz visível, do espectro de luz acima da luz visível, e as não ionizantes abaixo da luz visível. Campo magnético e campo elétrico. O campo elétrico ele é facilmente perceptível pelos órgãos sensitivos humanos, né, e podem ser barrados por bloqueadores físicos. Todos nós sabemos que, tendo um fiozinho meio desencapado lá no chuveiro elétrico, antes de colocar a mãozinha na torneira, a gente vai tomar um choque. Mas se a gente colocar uma sandalinha emborrachada, a borracha vai bloquear aquilo ali e nós não vamos sentir o choque. Nós, então, temos como bloquear a transmissão desse campo elétrico. Isto não ocorre no campo magnético. O campo magnético ele não é percebível e ele não é facilmente contido. O campo magnético ele só pode ser contido com outro campo magnético. Né? Nós temos sempre uma experiência que a gente fazia quando era criança, com 2 ímãzinhos, a gente botava um clipe no meio. Quando aproximava os 2 ímãs, o clipe ficava parado, não ia nem para um nem para o outro, ou seja, era um bloqueador, um campo magnético bloqueava o outro. Uma experiênciazinha banal para mais ou menos contextualizar essa situação. Agora, a forma de conter, também com gaiolas de Faraday, né, com bloqueadores, mas são muito complicados de nós colocarmos exatamente pela diversidade de campos de onda, do tamanho das ondas eletromagnéticas, porque cada gaiola de Faraday ela é específica para aquela faixa de campo eletromagnético. Ela só serve para aquele tamanho de onda. Então, é muito difícil colocar realmente bloqueadores magnéticos em absolutamente toda e qualquer situação. Aqui nós temos, então, a definição do campo magnético.
Essa imagem é do nosso físico, Dr. Robson Spinelli, que era físico nuclear do Ministério Público do Rio. Aqui nós temos a onda em amarelo, aqui a onda elétrica, e aqui em vermelho a onda magnética. Quanto mais próximos esses picos aqui de ondas, né, mais alta é o valor, mais alto a densidade e a potência dessa radiação que está sendo emitida. Quanto mais larga, mais baixa essa radiação. Agora, os campos eletromagnéticos, eles produzem dois efeitos. Efeitos térmicos, normalmente produzidos pelos campos elétricos, e os efeitos não térmicos. Desde a década de 70, bem antes até de 1979, nós já conhecemos quais são os efeitos térmicos e qual a forma de conter os efeitos térmicos, e a nossa legislação brasileira, ela é farta em manter a segurança no que tange aos efeitos térmicos. Inclusive, nós tínhamos até o primeiro governo Lula uma legislação que transformava a exposição aos campos elétricos como fator de aposentadoria especial para as pessoas do setor elétrico. E depois essa aposentadoria especial caiu por terra, né? O que eu acho muito complicado, porque, na realidade, é uma questão de insalubridade. Então, a nossa legislação, a própria NR15, que é a Norma Técnica de Segurança do Trabalho, Segurança Ocupacional, ela determina exatamente que a exposição ao efeito térmico dos campos eletromagnéticos, ele é causa de insalubridade e de aposentadoria especial por um tempo menor de exposição. Só que isso foi todo desconsiderado. Todas essas normas já existentes no Brasil desde a década de 70 têm sido desconsideradas. Com relação ao efeito térmico, portanto, nós temos uma total certeza científica. Não há se falar em certeza científica no que tange a efeito térmico. Isso nós já temos na nossa legislação. Então, o efeito térmico ele é conhecido, ele é delimitado, ele é legislado no Brasil e ele é plenamente conhecido. Não existe incerteza científica nesse campo. A chamada, alegada e decantada incerteza científica existe para os efeitos não térmicos, ou aqueles efeitos não percebidos facilmente por sentidos humanos, mas também comprovável e medido através de equipamentos, tais como medidores isotrópicos e outros equipamentos nesse sentido. Então, nós temos que balizar, a minha palestra ela vai ser balizada exatamente nessa diferenciação. Uma coisa é efeito térmico, que é efeito conhecido, onde há certeza científica. Outra coisa é efeito não térmico, onde pode-se alegar alguma incerteza científica. E desta forma, nós temos que lembrar uma outra situação. Se nós temos, deixa eu voltar aqui, se nós temos certeza científica no que tange a efeito térmico, não há que se falar em princípio da precaução, mas princípio da prevenção, porque nós conhecemos os danos e nós conhecemos os efeitos desse dano. Então, nós temos que aplicar a prevenção já determinada pela nossa academia, pelos nossos padrões científicos. A precaução deverá ser aplicada no que tange aos efeitos não térmicos, aos efeitos da radiação não ionizante, aos efeitos não térmicos, aonde há a incerteza científica. Aí sim, nós temos que trabalhar com o princípio da precaução, tentando estabelecer um critério de segurança mínima, até que se tenha a certeza científica de que aquele procedimento, de que aquela tecnologia, de que aquela exposição efetivamente não causa danos ao ser humano ou a elementos biológicos ou ao meio ambiente. E, nesse caso, há uma inversão da prova, em direito, que determina que cabe aquele que emite a radiação é que tem que comprovar que ela não causa dano. Não somos nós, sociedade, que temos que comprovar que causa. Não somos nós, sociedade, não somos nós do Ministério Público que temos que comprovar que aquela tecnologia causa dano. Quem tem que comprovar que não causa é quem emite a poluição. Então, isso são dois parâmetros que nós temos que trazer aqui bem firme nessa palestra e eu vou voltar neles daqui a pouco mais. Como é que funciona o nosso sistema de ERBs, de estação de radiobase? Trazendo agora a questão um pouquinho mais para a telefonia celular. Nosso sistema de telefonia móvel, ele se faz através de repetição, de antenas de repetidoras. Desta forma, cada operadora monta uma espécie de colmeia dentro do mapa da cidade.
Então, ela vai ter, deixa eu passar aqui, ela vai ter, dentro do mapa da cidade, as suas estações montadas. Então, essa antena aqui, ela vai ter o seu lóbulo de dispersão de radiação nesse campo, vai ligar para essa, vai ligar para essa, para essa, para essa. Então, de forma que nós temos toda a área de uma cidade, basicamente, né, onde tiver sinal, mapeada. Só que cada empresa, como cada empresa trabalha, né, cada sistema vai trabalhar com uma faixa do radioespectro determinado pela Anatel, nós temos que cada empresa monta a sua própria colmeia. O que significa que, em determinados pontos, nós vamos ter vários lóbulos de dispersão de energia de várias operadoras em um mesmo setor. Então, nós temos aqui um efeito somatório de radiação na qual é exposta toda a população. E, além desse sistema, nós temos mini-herbes, ou herbes que são colocadas hoje em locais onde há uma necessidade de multiuso ou de muitas pessoas ao mesmo tempo utilizando. Ontem nós viemos para cá, eu ainda mostrei ao meu marido, dentro do galeão, na saída da área de embarque doméstico, nós saímos da escada rolante, tinha uma herbe exatamente na parede, uma voltada, uma para cá e outra para cá, a cerca de 3 metros de altura do chão. Ou seja, com o azimuth, o grau de inclinação dela voltado diretamente para a cabeça de todo usuário. Ou seja, todos ali estão com uma herbe diretamente ligada na sua cabeça dentro do lóbulo de dispersão de radiação. Mas todos podem mandar sua selfie para casa ao mesmo tempo, né? Que isso aqui é o importante. Todo mundo quer sinal. Né? O ser humano, ele não tem, o brasileiro principalmente, ele não tem a percepção do risco. Ele quer pegar o celular e funcionar em qualquer lugar, dentro do elevador, dentro do seu carro, no subterrâneo, dentro do metrô, não importa o nível de nuvem de radiação a qual ele esteja exposto. Isso não entra na questão. O que ele reclama, né, é que não tem sinal. Né? Não tem sinal. Graças a Deus, onde eu moro, não tem sinal. Né? A gente sempre brinca que o sistema de comunicação na minha casa é o molecular. Te manda o moleque lá dar recado. É o mais fácil. Mas, pelo menos, eu não tenho radiação na minha casa, graças a Deus. Então, esse efeito sinérgico, ou seja, essa sobreposição, essa somatória de emissões que atinge cada metro quadrado de nossas cidades, é que deve ser avaliado no momento do licenciamento ambiental e do licenciamento urbanístico. Porque isso forma o que a gente chama de hotspots, ou seja, pontos quentes na cidade, onde nós temos um somatório de dispersão, de radiação, e esse somatório de dispersão, ele pode estar, inclusive, em alguns pontos, como ocorre em vários pontos da Avenida Paulista hoje, sendo superior ao valor máximo determinado pela Equinirp, que é de 40 volts por metro. Então, nós podemos ter casos em que o efeito sinérgico seja muito superior, inclusive obrigando alguns setores a ser obrigado a colocar, inclusive, bloqueadores. Por exemplo, hoje, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dentro lá na Rua Marechal Câmara, no Castelo, nós temos um problema de sinal. O telefone e celular têm dificuldade de ter sinal. Não é que falte sinal, nós temos excesso de sinal. Até porque nós temos várias herbes lá, temos o aeroporto Santos Dumont, praticamente do lado, com seu sistema de radares, temos o aeroporto da Aeronáutica, né, também em frente, também com seu sistema de radares, os radares militares, e mais toda a gama de herbes. Então, na época da última gestão do Dr. Marfan, né, que ainda é novamente o nosso procurador-geral, o Dr. Marfan me procurou e falou assim, Anaísa, a Vivo apresentou essa proposta aqui para nós melhorarmos o sinal aqui dentro. A proposta era a seguinte, eles colocariam mini-herbes, pequeninas antenas, imitando sprinkler, né, esse chuveirinho né? Só que para que as pessoas não percebessem que eram antenas, né? Então colocaria uma em cima da cabeça de cada promotor. Aí eu falei, legal, bacana, o promotor já é meio maluco, né? Com esse troço na cabeça vai ficar legal mesmo, né? E essa era a proposta. Eu falei assim, olha, está errado. Na realidade, nós temos que fazer um estudo de bloqueio e não aumentar o campo eletromagnético aqui dentro. Então, foi feito toda uma análise, o nosso físico nuclear, Dr. Robson Spinelli, que hoje é diretor da Fundacentro, em São Paulo, ele fez, junto com a Vivo, esse trabalho, foi um trabalho muito legal, a Vivo foi, assim, foi super cooperativa nesse ponto, a gente tem que elogiar também, e foi feito esse trabalho de redirecionamento, e o problema está mais ou menos sanado, ainda temos alguns locais lá que é complicado. Mas
é um avanço tecnológico. O que a gente não pode é varrer a sujeira para debaixo do tapete. A gente tem que debater, tem que levantar o problema, e tem que questionar, e tem que buscar as soluções tecnológicas. Porque ninguém vai abrir mão hoje das maravilhas da telefonia móvel. Ninguém. Então, nós temos que aprender a lidar com elas, trabalhar com elas, né, e ver os parâmetros de segurança, o que nós temos que fazer para poder utilizá-las. Então, esse efeito sinérgico ele é o primeiro ponto que tem que ser levantado no licenciamento ambiental, ao meu ver. Ou seja, o somatório de emissões naquele local. Aquele local já está saturado, não tem como colocar mais uma herb, porque o nível de emissão já está muito alto. Legal, então a empresa procura, vamos estimular o compartilhamento de equipamentos. Vamos estimular o compartilhamento. É saudável o compartilhamento no âmbito corporativo. É isso que nós temos que fazer. Não é que será impedida aquela empresa de ter o seu acesso. Ela pode compartilhar com outra empresa. Hoje, aliás, inclusive, a compartilhamento de estruturas e de equipamentos hoje é uma norma congente da própria Lei 11.934. A norma federal ela determina exatamente esse compartilhamento, o que eu acho saudável. Acho saudável, por um lado, e preocupante, por outro, porque aumenta também o índice, pode aumentar também o índice de emissão de radiação naquele ponto. Isso tudo tem que ser visto no processo de licenciamento. Aqui a gente tem mais ou menos como é que é feito o lóbulo de radiação. Só que aqui nós temos uma montagem assim bidimensional. Na realidade, esses lóbulos eles são tridimensionais. Não chega a ser uma bolhazinha, né? Mas ele é mais ou menos tridimensional. Essa medição foi feita pela professora Adilza Conde, que é pesquisadora do setor elétrico da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. É um bairro de Belo Horizonte. Aqui nós temos uma herb. Cada herb ela tem 3 estações, uma voltada para cada lado, 3 equipamentos, né, de emissão de sinal, de forma que ela é voltada para 3 áreas. Então, aqui nós temos um lóbulo, né, que é disperso nessa área aqui, e atrás dele ele tem um rabichozinho que ele forma aqui atrás. Isso aqui é tridimensional, gente, não é bidimensional, não. É gordinho isso aqui, né? Aqui nós temos um outro lóbulo, tá vendo? Com a parte aqui de trás. E aqui no amarelo nós temos um terceiro lóbulo, né, com a parte aqui atrás. Essa foi a medição isotrópica de campo, foi o trabalho, inclusive, de mestrado e de doutorado da doutora Adilza Conde. E aqui nós temos, por exemplo, nessa área aqui, um hotspot. Nós temos aqui uma emissão de 3 lóbulos de radiação de uma mesma herb. Aqui, ó. Aqui dentro você tem a emissão do campo azul, do campo amarelo, do campo vermelho. Aqui é a mesma coisa. Aqui nesse ponto é a mesma coisa. Então, as moradias que estão nesse ponto aqui são moradias que recebem 3 emissões de radiação. Então, aqui nós temos efeito sinérgico. E isto aqui se mistura a outras herbes que tenham aqui, próxima de outras empresas, que também estejam emitindo radiação no mesmo campo. Então, esta medição de efeito sinérgico, de somatória de radiação, é a que tem que ser feita dentro do processo de licenciamento ambiental e também do licenciamento urbanístico, porque você pode criar áreas ali extremamente complicadas. Por exemplo, o Hospital Santa Catarina, que fica próximo à área da Avenida Paulista, em São Paulo, um determinado médico fazendo ultrassom numa senhora grávida, ele captou a rádio FM dentro da barriga da senhora. A radiação FM dentro da bolsa do feto. Teve que se blindar todas as áreas de exame do Hospital Santa Catarina, com gaiolas de Faraday, exatamente para que não houvesse uma interferência no resultado dos exames de ultrassom e de ressonância magnética. Esse é um dos pontos. Então, por isso é que essas áreas elas têm que ser consideradas no licenciamento ambiental como uma área extremamente sensível, onde você tem um somatório de radiação. E ela tem que ter uma gestão especial na hora do licenciamento. Tá? Então, isso tem que ser visto com muito cuidado. Aqui o diagrama, né, por ruas, por casas, é a mesma medição de campo que ela fez. Tá ali os 3 lóbulos de radiação. Isso é uma herb só. Em Teresópolis, eu trouxe aqui, inclusive, vou deixar com o pessoal da Câmara Técnica, eu trouxe a medição que foi feita em Teresópolis pela Anatel e pelas operadoras. Aliás, elas foram assim super tranquilas. Nós conseguimos fazer, descobrimos 3 áreas em Teresópolis com hotspots, né, com somatório e efeito sinérgico muito elevado, e nós conseguimos chegar. Nenhum deles passou a 10 volts por metro, graças a Deus.
nenhum deles passou de 10 volts por metro, muito abaixo do que seria a equinirp, que são 40 volts por metro. Mas vamos agora avaliar se isso é viável ou não a garantir a saúde da população. Bom, os estudos sobre SEM eu já falei, né? Os efeitos biológicos. A exposição à radiação produzida pelos campos eletromagnéticos provoca alteração nas induções de corrente elétricas nas células e terminais nervosos, alterações nas reações químicas do organismo e alterações térmicas. Essa conclusão já é presente em vários estudos apresentados, inclusive, na Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, a Fiocruz, o doutor Inês Matos e o saudoso, falecido recentemente, o doutor Sérgio Koifman, fizeram também avaliações nesse sentido, no Rio de Janeiro, na Fiocruz do Rio de Janeiro. Nós temos vários estudos nos Estados Unidos, na Alemanha e na Grã-Bretanha, na China, comprovando exatamente esses efeitos biológicos. Então, isso daqui, existe essa indução. O problema é, essa indução, ela é prejudicial à saúde, ela causa agravos. Em que situações ela causa agravos? Isso que nós temos que avaliar até termos a certeza científica epidemiológica. Em laboratório, isso aqui foi em 2008, pesquisadores da Universidade de Washington, D.C., comprovaram a possibilidade de ruptura da cadeia de DNA pela exposição prolongada ao campo eletromagnético. O que significa isso? Mutagênese. Possibilidade de mutagênese. Nós estamos falando exatamente de ruptura das duas linhas de DNA por exposição de uma célula viva em laboratório ao campo eletromagnético. Isso pode ocorrer no meio ambiente? Não sei. Isso pode ocorrer com o ser humano? Não sei. Temos que prosseguir nessas avaliações, para nós termos a certeza efetiva. Aqui nós temos esse quadro do professor Francisco Tejo, que é da Universidade Federal da Paraíba, de Campina Grande, na Paraíba. E aqui ele traz exatamente várias pesquisas que falam exatamente sobre os efeitos biológicos, né, dos efeitos não térmicos da exposição de células à radiação em função da sua densidade e da potência da radiação. Então, aqui tem vários quadros. Isso daqui são os efeitos biológicos da SAR. O que é SAR? É o coeficiente de aquecimento e de absorção de radiação pela célula humana. Se refere a efeito térmico, também trazido nos slides lá da apresentação do professor Francisco Tejo, que eu pedi gentilmente que me possibilitasse utilizar. A Organização Mundial de Saúde, em 1995, criou um projeto, o Projeto Mundial para o Estudo da Questão em várias áreas, que recebeu o nome de International IMF Project, sendo o relatório final esperado para os próximos anos. Esses próximos anos vêm sendo postergados a cada ano. Inicialmente era 2003, passou para 2005, 2010, 2012, até agora eu não sei se isso vai um dia ser apresentado ou não. Mas existe o projeto e várias pesquisas estão sendo estimuladas pela Organização Mundial de Saúde em todo o mundo para esse fim. Com relação a efeitos biológicos, no trabalho do professor Sérgio Koifman e da doutora Inês Matos, né, eles fizeram análise de vários trabalhos, de 1994 até 2003, me parece, e eles descobriram que dentro do setor elétrico, isso aqui nós estamos falando exatamente por baixa frequência, né, ou seja, pessoas que trabalham em situação ocupacional e pessoas expostas à radiação do setor elétrico, nós temos aqui um aumento de possibilidade de leucemia, que na população fica 1,1, nós passamos para 1,5, outros linfomas 1,6, tumores no sistema nervoso 1,9. Ou seja, nós temos um aumento da predisposição de pessoas a esse tipo de a câncer, né, exatamente a desenvolvimento de câncer, desse linfomas, leucemias e tumores, quando expostos à radiação não ionizante. Então, esses são trabalhos antigos. Então, dizer que não há certeza, mas nós temos indícios muito fortes. Podemos não ter a certeza científica, mas os indícios já são fortíssimos. Ainda pelo estudo da Fiocruz, complementa informando que em outras avaliações feitas entre 1995, sobre 29 estudos epidemiológicos até então publicados, foi observado o aumento de risco no desenvolvimento de câncer de cérebro em trabalhadores expostos ao campo eletromagnético na ordem de 10% a 20%. Nós estamos falando de um número elevado, 10% a 20% para a epidemiologia, isso aqui é um número elevadíssimo.
Por isso que eu disse que foi uma maldade tirar a possibilidade desses trabalhadores aposentadoria especial com 30 anos. É uma maldade, porque eles são vulneráveis, eles estão com exposição ocupacional e são mais vulneráveis. Mereciam uma proteção também especial. Atualmente, existem evidências bastante convincentes de que campos eletromagnéticos atuam como agentes na carcinogênese, ou seja, na indução de câncer. E também co-carcinogênico, ou seja, quando a pessoa já tem predisposição genética ao desenvolvimento da doença, ela vai desenvolver essa doença muito mais rapidamente e de forma muito mais violenta quando expostos ao campo eletromagnético. Em laboratório já se comprovou a mutagênese em aves e a ruptura da cadeia total de DNA. Um estudo recente, de 2008, feito na Alemanha e na Grã-Bretanha, comprovou que, dependendo do sequencial do DNA dos seres humanos, cerca de 25% da população que tem aquele sequencial, ela se torna mais suscetível a desenvolvimento de câncer quando expostas ao campo eletromagnético. Nós estamos falando só de 1/4 da população mundial. Ou seja, 3/4 vão usar normalmente sem problema nenhum, mas 1/4 vai ficar doente. Resta saber se nós estamos dispostos a pagar esse preço. Com certeza, se você perguntar aos 25% mais suscetíveis, eles vão dizer que não. Mas aos demais pode ser que eles digam que sim, porque a selfie não pode deixar de ser feita, né? Afinal de contas, você tem que ter o acesso lá a qualquer momento que você queira. Daí eu acabei de falar isso aí. Vamos lá agora. Esse é um dado interessante, né? Esse dado é o dado do INCA, ele precisa ser atualizado aqui, ainda não tive tempo ainda de atualizar. De 1979 a 1999, as mortes por câncer, né, de todos os tipos, né, entre homens, mulheres e no geral, está aqui nessa linha de crescimento, de acordo com a avaliação também, aumento de população, melhoria de diagnósticos, etc. No câncer de encéfalo, nós tivemos aqui um aumento vertiginoso concomitante com a inclusão da telefonia móvel no Brasil. Muitos pesquisadores também sustentam, falam assim, olha só, mas isso aqui não é só pelo celular. Não, com certeza que não. Nós tivemos um aumento maravilhoso nos padrões tecnológicos de diagnósticos. Muita gente morria antes e não sabia que morria de câncer, né? Hoje em dia, pelo menos, tem um diagnóstico, né? Pavoroso, mas tem. Mas eu acho que isso tem que ser também pesquisado. E aqui uma coisa interessante. Aqui são óbitos por câncer de encéfalo, de 79 a 2001, aqui a avaliação. E aqui o valor também, no mesmo período, de aumento de uso de celulares. É uma comparação interessante, né? Aqui. Como é que sobe na mesma forma. Eu acho que isso tem que ser pesquisado. Melhor das hipóteses, precisa, até para ser afastado ou não. Eu acho que tem que ser pesquisado. Caso Martucci. César Martucci, ele era um empregado da Siemens, vou dizer aqui qual era a empresa, da Siemens, já está em processo judicial. E ele trabalhava fazendo reparo em antenas celulares lá em Curitiba, pertinho de vocês. E o César Martucci, ele desenvolveu um câncer raríssimo, um câncer no músculo da coxa. Eu tenho fotos dele trabalhando, ele botava aqueles cintos de alpinista, né? E se pendurava na torre, né, exatamente pela cintura, e abraçava com a coxa a torre enquanto ele estava fazendo os reparos. Em nenhum caso a torre era desligada. Ele sempre fazia isso com as torres em funcionamento. A Anatel determina que para você fazer um reparo, você não pode ser uma exposição superior a 6 minutos. Eles ficavam, segundo ele me falou, muito mais do que 6 minutos expostos àquela radiação. Para reparos acima de 6 minutos, a Anatel determina que a operadora dê um aviso com 24 horas de antecedência de que a torre será desligada e que o sistema ficará inoperante para reparos. Eu nunca vi nenhum aviso nesse sentido. E segundo o César Martucci nos contou, inclusive, enquanto ele ainda estava bem, ele ficou surdo dos 2 ouvidos, perdeu 70% do músculo da perna na primeira cirurgia, e depois eu soube que ele teve que amputar as pernas. E da equipe dele, de 6 pessoas, todos tiveram câncer também. Um no músculo do diafragma, outro no músculo do braço. E ele dizia para mim que o batismo deles, de quando alguém novo entrava na equipe, era subir na herbe com uma lâmpada dessa na mão e acender a lâmpada na mão. Era o batismo de fogo, a brincadeira deles lá. Nós estamos falando com milhares e milhares de pais de família que não têm nenhuma segurança, nenhum esclarecimento sobre o que nós estamos falando.
Esse caso, ele foi, o SESMAT, que é o Centro Metropolitano de Apoio à Saúde do Trabalhador do Governo do Estado do Paraná, emitiu o primeiro laudo com nexo de causalidade, confirmando que o câncer dele foi por exposição à radiação. E esse é o caso, o leading case brasileiro, no que tange à exposição ocupacional e à indução de câncer pela exposição ao campo eletromagnético. Da equipe dele, me parece que sobrevivente já tem ele mais 2 pessoas, os outros já faleceram. Não sei nem se ele está vivo ainda, porque já tem bastante tempo que não tenho contato com o Martucci. E ele fazia questão de vir nos seminários, foi inclusive no seminário do MP de São Paulo, na época. Ele foi lá com a muletinha dele e falou assim, não, eu preciso falar, eu preciso que as pessoas conheçam o que está acontecendo, até para que outros empregados do setor sejam protegidos. Até porque a maioria deles hoje são terceirizados e passam de empresa em empresa, e formatar o nexo de causalidade dessas doenças é muito grave, é muito difícil. Então, praticamente, eles vão ficar doentes, vão ser tratados pelo SUS, nós, cidadãos, vamos pagar o tratamento dele, vamos bancar do nosso bolso o tratamento deles, e o anexo de causalidade não será efetivamente definido. E esses homens precisam ser protegidos. Aí nós estamos falando de exposição ocupacional e não exposição geral. Bom, então, o desatendimento das normas de segurança me parece que está ocorrendo, pelo menos no caso do César ocorreu, e nós temos, quando eu fiz essa palestra para o Ministério Público do Trabalho, eu falei, olha, colegas, vocês precisam mexer nisso. Né? Isso é caso claro do MPT, e o MPT precisa mexer com essa situação, precisa tomar pulso. Nós precisamos do pulso do Ministério Público nesse caso. Vamos lá. SAR, né, o coeficiente de absorção das células do corpo humano pelo uso de telefones celulares se chama de SAR. Todo manual de instrução dos nossos equipamentos tem lá. SAR, dentro das normas técnicas, segundo a ICNIRP ou segundo a IEA-ANSI. Né? Segundo a ICNIRP, significa que aquele aparelho emite até 40 volts por metro, e a IEA-ANSI 46 volts por metro. O IEA-ANSI é exatamente o nível de radiação máximo, né, estabelecido pela Comissão Europeia de Energia Elétrica, de Engenheiros Elétricos, a ICNIRP pela Comissão Norte-Americana. Essa medição de radiação de modelos foi feita na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo professor Álvaro Salles, que vai palestrar hoje ainda, palestra imperdível, ele é maravilhoso nessa parte, e pelo professor Gandhi, nos Estados Unidos, inclusive com modelos para a cabeça de crianças, qual é a suscetibilidade de crianças expostas a essa radiação. E o professor Álvaro Salles vai falar na proposta dele de antenas unidirecionais, que hoje nós temos antenas multidirecionais no aparelho, ou seja, ela forma aquele campo eletromagnético no entorno do aparelho, em stand-by, em torno de 3 centímetros e falando em torno de 5 centímetros, só que direto na nossa cabeça. A partir do momento que você coloca no ouvido, não há bloqueio, a radiação vai para dentro do nosso cérebro. E ele propõe exatamente a questão da antena unidirecional, que diminuiria o campo de radiação dentro das nossas cabeças. O que é complicado, né, para o usuário, porque ele vai ter que ficar procurando o sinal. Isso é desconfortável, né? A pessoa quer ter o sinal a qualquer tipo. Né? Isso vai ser desconfortável, não é muito interessante para o usuário, de repente, né? Não sei. Vamos lá. Então, essa medição é a medição feita do efeito térmico, né? Está ali em amarelo, nós temos aonde aquece mais, né? no cérebro de um adulto, aqui em vermelho e azul, essa radiação após 6 minutos de uso. De 4 a 6 minutos, nós temos um aumento de 1 grau Celsius nas células da nossa cabeça. Isso é perceptível, né? Porque é efeito térmico. Todo mundo sabe que o aparelho esquenta, né? Quando a gente fala muito tempo. E realmente esquenta as nossas células também lá dentro, é a radiação que a gente está utilizando. Então, eu proponho às pessoas, por favor, quando forem falar um pouco mais, use o fone de ouvido, ou bota no Viva Voz, ou peça para ligar para o fixo, né? Mas sem usar telefone sem fio, por favor, que é a mesma coisa. Então, não adianta, manda ligar para o fixo, fica no sem fio, dá no mesmo, né? Então, exatamente, é um caso, eu preciso falar mais tempo, coloca no Viva Voz ou coloca no fone de ouvido. São medidas simples, não precisa deixar de usar o telefone, mas vamos usá-lo com segurança. Aqui o diagrama de radiação, né? Como eu falei, ele é tridimensional, aqui, ele é gordinho, né? Não chega a ser uma bolha, mas ele é bem gordinho. E aqui, essa medição aqui do professor Álvaro, com certeza, é um slide da palestra dele.
Ele vai mostrar aqui com a antena unidirecional, né, o ouvido humano ficaria aqui, nós temos só esse campo, e com a multidirecional nós temos esse campo todo aqui, a partir do ouvido, dentro da cabeça da pessoa. Mas, não sei se isso também vai vigorar aí para o nosso comércio aí de telefones. Este slide aqui é uma medição do modelo do professor Gandhi em um modelo de cabeça de criança. Esse é o grande problema. Na cabeça de um adulto, nós temos o aquecimento desta parte aqui, que está o telefone, né, o ouvido, o cérebro humano, o aquecimento dessa parte. Numa criança de 10 anos, nós temos esse aumento bem maior. E numa criança de 5 anos, nós temos esse aumento de aquecimento aqui todo, praticamente pegando todo o cérebro. A Organização Mundial da Saúde da Grã-Bretanha, na Grã-Bretanha, recomendou que as crianças com menos de 16 anos fossem desestimuladas a utilizar telefones celulares. Isto é norma hoje na França e na Alemanha. Aqui no Brasil, né, toda criança é estimulada a ter o seu celular. Nós damos celulares para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, exatamente porque nós precisamos controlá-los, né, saber onde eles estão. E por uma questão de segurança, a gente acaba distribuindo celulares para as nossas crianças, sem saber como eles estão utilizando isso. Né? Eu tive um embate feio na minha casa, porque o meu genro deu para minha neta de 11 anos, e eu falei para ele, aí eu tive que sentar com ela, fazer uma apresentação, explicar a ela, você vai usar dessa forma, e graças a Deus ela tem obedecido. Eu falei assim, não, vovó, é só para falar com mamãe, desliga e bota na mochila. Tá bom, filha, mas não vamos pelo menos você tem que ter a consciência, né? E ela realmente está usando, eu espero, né? Esteja usando. Fora dos meus olhos, a gente nunca sabe, né? Criança é criança. Mas foi um embate feio dentro da minha casa com o meu genro, quando ele fez isso. Mas, paciência. E, infelizmente, a força da mídia, a força do consumismo e do modismo passa a falar um pouco mais alto do que a nossa razão. Mas há essa recomendação na Europa. Aqui no Brasil, isso nem passa, né? Nem é discutido. Então, os nossos cientistas hoje, eles afirmam que há necessidade de criação de novos protocolos toxicológicos para exposição individual em altas doses de radiação e para exposição contínua, especificamente. Identificação de doenças e predisposições genéticas de certas doenças, estudar os embriões e organismos em crescimento que estão expostos a esta radiação, interação dos campos eletromagnéticos com sistemas biológicos vivos, é uma necessidade premente desses estudos, aderir a um código de ética de cuidados com saúde, risco, prevenção e proteção, e a adoção de princípios de precaução de um padrão de biocompatibilidade eletromagnética. Com relação à SAR, desenvolvimento de um novo padrão de biocompatibilidade eletromagnética, uma vez que a taxa de absorção específica, SAR, relaciona-se com a energia depositada em uma dada massa biomaterial por um campo externo de micro-ondas. Ela não informa a radiação, quantidade irradiada pelo organismo vivo, não mostrando os efeitos não térmicos dessa exposição. O que merece ainda, o que pende ainda de grandes avaliações, de grandes estudos, além do esforço que está sendo feito atualmente. Quanto à incerteza científica, né, dos efeitos não térmicos, até 2013 era uma coisa interessante. 65 estudos científicos até 2003, 22 deles, ou seja, 34%, concluíam pela existência de efeitos sensíveis à saúde humana e ambiental e meio ambiente. 43%, ou seja, 43 estudos, ou seja, 66% do total, não encontravam efeitos biológicos na exposição do campo eletromagnético. Esses foram os estudos que foram publicados na Organização Mundial de Saúde até 2013. Entretanto, quando nós analisamos esses números de uma outra vertente, nós vemos isso aí. Os estudos e pesquisas científicas independentes, aquelas que receberam somente financiamento público ou de organismos científicos, sem a interferência das empresas de telecomunicações até o ano de 2003, 64%, ou seja, dos 49 publicados, ou seja, 77%, aliás, desses estudos concluíam pela ocorrência de danos biológicos à exposição humana no campo eletromagnético. E apenas 15%, ou seja, 23% desse total, foram inconclusivos. Os outros estudos tinham algum financiamento de alguma empresa, de alguma corporação ou de alguém do mercado interessado em divulgar aqueles estudos. Agora, uma outra coisa interessante.
tanto dentro da Anatel quanto dentro da ANEEL, nós temos resoluções da criação do Fundo de Estudos Tecnológicos, o FUST e o Fundo de Telecomunicações. Este fundo ele é de gestão da sociedade. E o Ministério Público deveria estar fiscalizando, o Ministério Público Federal deveria estar fiscalizando esse uso. Esse dinheiro equivale a 1% de todas as nossas contas de energia elétrica e 1% de todas as contas de telefonia, que vão para um fundo. Para fazer o quê? Bancar estudos. E esses estudos são de extremo interesse da sociedade. Então, deveriam, não sei, eu não procurei ainda, mas eu acho que nós deveríamos estar cobrando, nós, sociedade como um todo, deveria cobrar que esses estudos viessem à tona, fossem realmente divulgados e que a escolha deles também passasse, né, pelo crivo da sociedade, né, pela participação social. Aliás, nós temos uma Constituição eminentemente participativa. Como eu falei aqui, princípio da precaução e da prevenção. A prevenção, então, nós temos que adotar para os efeitos térmicos e a precaução para os efeitos não térmicos. Até porque ambos os princípios foram respaldados pela nossa legislação e o princípio da precaução veio pela assinatura do nosso convênio lá na Rio 92. Então, fazem parte do arcabouço brasileiro legislativo e deveriam ser mais ativados, né, utilizados com um pouquinho mais de sabedoria do que hoje efetivamente vem ocorrendo. Trabalhos oficiais no Brasil. Em 2003, foi criado um grupo de trabalho no Ministério da Saúde e na FUNASA. Eu fiz parte desse trabalho, tive a honra de fazer parte. Nós tínhamos vários participantes, tanto das operadoras, da Anatel, da ANEEL, como vários pesquisadores de universidades públicas e de institutos independentes. E foi bem interessante. Nesse GT 677, se vocês quiserem procurar nos anais do Ministério da Saúde, vocês vão ver as conclusões que cada grupo chegou. Então, a cada conclusão, nós tínhamos a posição dos pesquisadores e a posição das operadoras. Ali ficou bem definido exatamente qual é o ponto, né, a lead estabelecida exatamente, que precisa ser espancada através dos demais estudos. Então, é bem interessante dar uma lida nas conclusões desse GT. Nós temos hoje a Lei 11.934, de 2009, né, que foi aprovada a toque de caixa no Congresso. Não me lembro de ter sido apresentada para a discussão pública. Ela foi aprovada. Eu costumo dizer que deve ter sido, em alguns artigos deles, parecem que foi feitos por engenheiros, uma lei escrita por engenheiros. Desculpe os engenheiros aqui presentes, mas, como eu disse no início, né, Minchita não Tarzan, em termos de lei, o senhor Chita não Tarzan, né? Mas temos alguns parâmetros ali, algumas frases, algumas disposições que estão bem claudicantes, mesmo merecem algumas palmadas, digamos assim. E no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos uma diretriz de licenciamento de herbes e uma instrução técnica, que foi expedida pela SECA, no estado do Rio de Janeiro, a partir de um grupo de trabalho feito da antiga FEEMA, né, hoje INEA, da antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Tive a honra também de participar desse GT. E nós preparamos, saiu uma diretriz que depois foi contestada por uma ação da Telcomp no tribunal, e o nosso eminente desembargador entendeu por suspender ambas a diretriz, entendeu por suspendê-las, dizendo que cabia à Anatel o licenciamento ambiental das estruturas. Sua Excelência colocou isso no voto dele, foi votado e passou, né? Eu achei interessantíssimo a posição dele, criar por uma decisão judicial uma atribuição para a Anatel muito além do que a própria lei lhe confere. Mas está escrito isso lá, né? Vou fazer o quê, né? Que a poluição eletromagnética, eu acho que hoje ninguém mais discute, eu ainda coloco ali um pouquinho do Edson Millarré para comprovar isso, mas eu acho que hoje, até pela apresentação aqui da mesa, acho que ninguém mais discute que a emissão de campo eletromagnético é a emissão de poluentes. Com relação à parte agora jurídica, né, nós temos que, em termos constitucionais, no que tange ao meio ambiente, a emissão de poluição, a competência da União é para serviços de telecomunicações e para a edição de normas gerais ambientais, ou seja, do teto, né, do piso mínimo ambiental, a criação do piso mínimo ambiental.
Agora, cabe aos estados o licenciamento ambiental dessas unidades, até porque, contrariando um parecer recente do INEA, que diz que a atribuição não é do estado e sim do município, contrariando esse parecer, que a gente ainda está brigando lá no estado do Rio de Janeiro, a atribuição é do estado, porque você tem várias herbes que elas ultrapassam o lóbulo de radiação de um município para outro, atinge toda a região metropolitana, então isso não pode caber esse licenciamento ao município. Esse licenciamento ele é eminentemente estadual. E cabe aos municípios o licenciamento de uso de solo, de segurança das estruturas, né, da parte de engenharia. Isto é definição legal nossa, constitucional, das competências. Então, essa decisão do ministro Marco Ibrahim, lá do Estado do Rio de Janeiro, me parece bem dissociada da realidade jurídica, me parece até mesmo uma decisão teratológica. Mas vamos deixar. Isso ainda está sendo discutido no TJ, no Rio. Vamos ver agora se eles vão reavaliar esse posicionamento. Até porque esta decisão, interessante também frisar, ela é de fevereiro de 2009. E, em maio de 2009, foi publicada a Lei 11.934, que, no seu artigo 17, parágrafo 1º, determina à Anatel e à ANEEL a disponibilização de todos os dados técnicos a estados e aos municípios para os seus respectivos licenciamentos. Então, a própria lei federal já confirma que o licenciamento, a competência para o licenciamento ambiental e urbanístico não é da Anatel nem da ANEEL, mas sim dos estados e dos municípios. Isso está na lei federal, artigo 17, parágrafo 1º, e acho que hoje ninguém mais tem como contestar esse posicionamento. A NR15 da ABNT, eu já falei, a questão da regulamentação trabalhista, competência da União, também está aí direitinha. Deixa eu falar aqui. Está aqui o artigo 17 da Lei 11.934. Bom, vamos lá, vamos correr, senão não vai dar tempo. Então, as leis federais que nós temos como base para a questão da telefonia, a Lei de Telecomunicações, 9472 de 97, e a Lei Federal que fixa os limites de exposição humana aos campos eletromagnéticos no âmbito de sistemas de telecomunicações. Agora, nós vamos dar uma analisada em algumas disposições da 11934. Está lá. Dispõe sobre os limites de exposição humana a campos eletromagnéticos, fixando como parâmetro legal os níveis que serão indicados pela OMS e, em caráter provisório, enquanto não seja apresentado valores específicos, adota os padrões da ICNIRP. Esse é o texto da lei. Ou seja, uma norma alternativa que se transforma numa norma congente. Por isso que eu falei, que a lei parece que foi escrita por engenheiros. Né? Na realidade, isso aqui não pode. Jamais uma norma pode ter uma disposição dizendo, primeiro, jogando para um órgão internacional uma decisão que deveria ser da legislatura brasileira, do âmbito da competência nacional, você joga para um órgão internacional, isso é um absurdo, isso é quebrar todo o positivismo do direito brasileiro, e ainda criar em caráter provisório uma norma, olha, mais ou menos até lá a gente vai adotando essa aí mesmo, né? Porque a gente não é capaz de achar uma outra solução, então a gente vai adotando essa daí mesmo. É assim que se trata com uma lei no Brasil? Para mim, isso é um absurdo. Isso, para mim, já merece uma bela chinelada nesse artigo aí. A norma ECNIRP, olha lá. A chamada norma, botei entre aspas aí, na realidade são os padrões que se entende seguros, feitos pela Comissão Internacional para Proteção contra a Radiação Não Ionizante, conhecida como ECNIRP, que é uma comissão de engenheiros elétricos norte-americanos que fizeram estudos, a partir de 79, depois uma reavaliação em 98, colocando limites máximos que seriam limites de segurança para a exposição dos seres humanos, das células vivas, aos campos eletromagnéticos. Vamos entender um pouquinho o que é isso aí. A Anatel, em 2002, né, a ANEEL tem norma idêntica, mas eu vou trazer só aqui a Anatel, que estamos falando mais de telefonia. Em 99, ela já adotava, numa das suas resoluções, a ECNIRP. Em 2002, ela transformou isso em resolução, que é a Resolução 303 de 2002. A Resolução 303, basicamente, traduziu a ECNIRP e colocou lá como norma. Bacana. Beleza. Só que ela traduziu tudo e bota lá na sua ementa. A Anatel, na ementa, informa que decidiu a Anatel adotar como referência provisória para avaliação de exposição de campos, exposição humana a campos eletromagnéticos e radiofrequência, provenientes de estações de transmissoras de serviços de telecomunicações,
os limites propostos pela Equinirp, né? E esse mesmo parecer foi a inclusão da Equinirp na lei federal já em 2009, em maio de 2009. Agora, olha que coisa interessante. A própria resolução 303 da Anatel, que é a sua tradução, ela diz o seguinte, que os limites ali expostos são limites máximos referentes a efeitos térmicos em exposição humana de curta duração. Ou seja, a própria lei federal que diz que os limites da Equinirp só se prestam para efeitos térmicos e para exposições de curta duração. Está na lei. Não estou falando nada além do que está na lei. Eu só espero que as pessoas leiam, né? Mas está na lei. Portanto, esses limites não se prestam para controlar a exposição humana de longa duração, como ocorre numa pessoa que mora dentro do lóbulo de dispersão de uma herbe, e nem se prestam para regular os efeitos não térmicos. A Equinirp não pode ir além daquilo que realmente ela se prestou. E a lei brasileira e a interpretação do jurista não pode querer conceder à Equinirp um efeito legal que acadêmica e tecnicamente ela não possui. É a mesma coisa que nós chegarmos agora e baixarmos uma lei hoje dizendo, olha só, a vacina da poliomielite cura ebola. Então, vamos vacinar todo mundo de pólio, vamos dar gotinha na boca de todo mundo, que vai todo mundo estar protegido contra o vírus ebola. Pode? Claro que não. Então, você não pode, o intérprete da lei, a Anatel está fazendo isso, as empresas estão fazendo isso, o próprio colega aqui, quando abriu aqui, falou que obedece à Equinirp, mas a Equinirp ela tem efeito limitado na própria norma. Ela só se presta para efeitos térmicos e disposição de curta duração, gente. Então, você querer colocar a Equinirp como para licenciamentos de estruturas que vão expor as pessoas por um período longo, não pode. Não pode. Está na lei. Não tem como interpretar de outra forma. Não tem como interpretar de outra forma. Senão a gente vai estar dando poliomielite para curar a ebola. É a mesma coisa, gente. É isso que as pessoas não param para pensar, o que está escrito na lei. Então, quando a gente fala, por isso que eu falo, vamos voltar lá no início da minha fala, que são duas coisas diferentes. Efeito térmico é uma coisa, efeito não térmico é outra. Para efeito não térmico, qual é o limite? Não tem. A norma brasileira não fixou. Não tem. Porque a Equinirp só se presta para efeitos térmicos e de exposição rápida, de curta duração. E está lá. Olha o que está escrito na norma. A indução de câncer pela exposição de longa duração aos campos eletromagnéticos não foi considerada estabelecida. Por esta razão, estas diretrizes são baseadas em efeitos na saúde de caráter imediato, a curto prazo, tais como estimulações de nervos periféricos e músculos, choques, queimaduras, causados por tocar em objetos condutores e elevação de temperatura nos tecidos, resultantes da absorção de energia durante a exposição ao 100. O que é isso? Efeito térmico. Está lá. O que é isso lá? Estimulação de nervos periféricos e músculos, choques, queimaduras. Isso é efeito térmico, gente. Está aqui. Então, isso aqui é o que está na resolução 303. Eu estou copiando a resolução. Eu estou copiando a resolução 303 da Anatel. Está aí, ó. Então, não se pode usar a Equinirp. Os valores da Equinirp não se prestam para exposição de longa duração e para consequências advindas dos efeitos não térmicos. Nós não temos uma legislação, nós não temos parâmetros, até porque o nosso legislador abdicou desse direito, dizendo que, jogando para a Organização Mundial da Saúde, o dia que ela cismar de falar, lá naquele projeto de 95, que até hoje nós estamos esperando resultados, a gente vai adotar aquilo lá, porque a gente simplesmente, nosso legislador simplesmente abdicou do direito de regular a matéria no Brasil. Simplesmente isso. Não quero trabalhar nisso. Para quê? Não me atrapalhar, né? É melhor não falar nada. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu falei que essa lei merecia uma chinelada. E merece nossas severas críticas. E tem que ser alterada.
precisa ser alterada. Agora, também nada impede que a nível estadual e a nível municipal sejam fixados outros parâmetros. Até porque os parâmetros estão em aberto. E no sistema de competências superlativas, né, dentro da Constituição Federal, o Estado e o município podem legislar supletivamente, compondo aquilo que a lei federal não compõe. Ok? Interessante isso. Aqui nós temos os diversos parâmetros, né, que são utilizados no mundo. Então, aqui a IEANSI, como eu falei, 46 volts por metro. Né? A ICNIRP está aqui, ó, 40 volts por metro. A Anatel, nas suas resoluções, 40 volts por metro. A Lei Municipal de Porto Alegre, a primeira lei de Porto Alegre, também falava em 40 volts por metro. Na Itália, foi fixado 6 volts por metro. Na Suíça, 4 volts por metro. E a atual lei de Porto Alegre fixa em 4 volts por metro. E a lei da cidade de Paris, 2 volts por metro. A diferença. É uma discrepância, assim, inconteste. Inconteste. Ou seja, agora, com relação às medições de campo e as medições de cada herb, dificilmente uma herb ultrapassa a 10 volts por metro. Dificilmente. Lá em Teresópolis, no próprio hotspot, ou seja, nos pontos quentes, onde nós tínhamos emissões de 3, 4 operadoras no mesmo local, nós não ultrapassamos a 10. É claro que para a operadora é muito legal manter a ICNIRP, porque significa não manter nada. Ela está livre para agir. Se você mantém 40, pô, eu só preciso de até 10, com 10, 12 aqui eu me arrumo, 40 tá, beleza, vamos manter com 40. Não preciso de solução tecnológica porque eu estou cumprindo a lei. Ou, pelo menos, tem o discurso, né, como foi utilizado aqui hoje, de que está cumprindo a lei. Mas está cumprindo a lei? Está? A ICNIRP se presta para isso? Agora, tem outras coisas interessantes na Lei 11.934. A lei determina a Anatel e a ANEEL a medição de campo das emissões de radiação não ionizantes. Determina a formação de mapas dessas dispersões. E determina que esses mapas sejam disponibilizados na rede mundial de computadores. Isso está lá. Essa lei, nesse ponto, a lei foi, ó, beleza. Nesse ponto, eu tenho que aplaudir. A linda. Tem que aplicar. E tem que trazer o quê? A medição. A medição e a disponibilização dos mapas para a pessoa indicar onde é que é os hotspots, até para cada um saber, eu quero comprar uma casa, minha casa está lá numa área quente, tem muita radiação. Isso é princípio da informação. Também um outro princípio ambiental, que está na legislação brasileira. Então, a Anatel tem que disponibilizar esses mapas de dispersão. E não simplesmente fazer informação. Não, cumpre a ICNIRP, ponto. Tá, mas qual é a radiação de campo? E eu entendo que esta emissão de mapas da Anatel e da ANEEL tem que ser levado em conta o somatório das emissões. E não simplesmente a colocação daquela antena. Eu acho que foi o que eu pedi em Teresópolis, o que eles fizeram. Eu até trouxe, vou deixar depois aqui com os senhores, né? Eu trouxe até o trabalho, a apresentação das operadoras em Teresópolis, para os senhores verem como é que foi feito lá. A Anatel, os operadores foram excelentes lá em Teresópolis, eles tiveram uma boa vontade, fizeram, nós demonstramos, fizemos lá toda a medição e agora nós estamos já tentando levar esse inquérito já a um desiderato, né, com relação à questão desses hotspots que existem na cidade. É um trabalho, está sendo um trabalho muito interessante. Agora, uma coisa interessante também na lei, ela cria exceções para essas medições. A lei 11.934, ela determina que sejam feitos mapas, né, e que sejam feitas essas medições. Mas ela excetua as antenas que foram implantadas antes de 2004. Por quê? Não sei. Não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia por que as antenas anteriores a 2004 não serão medidas. Se nós temos que fazer a medição de campo. Não entendi essa. E outra coisa, determina que as empresas façam medição a cada 5 anos. Pô, 5 anos aquela tecnologia já virou vovô há muito tempo. 5 anos, por quê? Se nós temos uma variação tecnológica,
um furor tecnológico que leva há 5 anos, aquilo ali é obsoleto. Aquilo ali é rádio transistor. Por que 5 anos? Não sei, não entendi. Não entendi o que o nosso legislador desejou com isso. Vou tentar terminar. Vamos lá. As normas estaduais, então, elas precisam ser feitas. Aqui, o artigo 17, parágrafo 1º, que determina que realmente a Anatel e a ANEEL têm que disponibilizar todas as informações técnicas para o licenciamento municipal e estadual. A ADZ, que foi feita no Rio, que foi suspensa lá pelo desembargador Marco Ibrahim, ela leva em consideração exatamente o efeito sinérgico, e nós fixamos no Rio de Janeiro 10 volts por metro, nessa nossa ADZ. É seguro? Não sei. Não sei. Mas 10 volts por metro entendemos como um número viável para ser colocado. Identifica também os locais sensíveis, o que fazer com aqueles locais sensíveis, onde tem o efeito sinérgico, onde tem escolas, hospitais, asilos, maternidades, né? Que realmente tem que ser protegidos aqueles locais, e concedia um prazo de 180 meses, 180 dias, não, 180 meses, não, eram 6 meses. 6 meses a 1 ano para poder regularizar os sistemas já implantados. Tanto a diretriz ambiental, ela se encontra com a vigência suspensa, né, por essa malfadada decisão. O licenciamento deveria considerar, já falei também, licenciamento das herbes. E outra coisa, licenciamento urbanístico dos municípios, né, porque elas caem. Isso é uma estrutura de engenharia. E ela cai. Né? Então, o município não pode simplesmente se alijar do direito de fazer o licenciamento urbanístico de segurança de engenharia para essas estruturas, porque elas efetivamente caem. Como toda e qualquer obra feita pelo ser humano, ela é passível de um vendaval, de um acidente, como acontece aqui em Santa Catarina, como acontece lá na região serrana, um deslocamento de solo, um deslocamento de morros, né, nas chuvas e tal. Isso aí pode cair, então a gente tem que realmente ter o licenciamento urbanístico também dos municípios. Vários municípios fixam, né, normas de limitação, isso é feito com base no artigo 30 da Constituição, Porto Alegre, Campinas, Criciúma, Santo André, São Paulo. Rio de Janeiro, botei ali, mas ela não limitou densidade de potência, mas vários municípios têm feito essas limitações de campo de dispersão. Finalizando, o que eu tenho a dizer aos senhores é o seguinte: tem muita gente querendo impedir que essas pesquisas ou que esses fatos sejam trazidos ao conhecimento da população. E eu costumo dizer que, como no passado, a gente pode acender fogueiras em praça pública, queimar arautos da ciência para provar que o Sol gira em torno da Terra, mas a verdade ela é uma, e ela vai aparecer um dia. A verdade científica será conhecida no futuro, da mesma forma que nós hoje conhecemos a grandiosidade de Galileu e Copérnico. O problema que nos é apresentado é o seguinte: quanto tempo a gente está disposto a esperar? Quantas vidas nós estamos dispostos a sacrificar até que a gente tenha essa certeza científica? Quantas vidas humanas precisarão ser perdidas até que nós tenhamos uma certeza científica e podemos realmente adotar parâmetros tecnológicos de segurança? E uma homenagem final ao saudoso professor Sérgio Koifman, né, falecido esse ano, e ele dizia isso aqui numa das apresentações dele: a pesquisa sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde humana será um marco na pesquisa epidemiológica mundial. Eis que nenhuma pesquisa epidemiológica já realizada contou com tantas cobaias em todo o planeta. Cerca de 4 bilhões de pessoas na época, né, entre usuários e pessoas expostas por moradia ou trabalho. Todos nós somos cobaias. E, para finalizar, eu trago só uma coisa que aconteceu, que isso é a história da epidemiologia, com relação aos aparelhos de raio-x. Quando os raios-x foram descobertos no final do século XIX, pelo aquele casal francês, que acabou morrendo de câncer, ele era um boom de tecnologia, era espetacular. Pela primeira vez, se conseguia enxergar o corpo humano sem precisar de secar o sujeito, né? A gente conseguia enxergar o corpo humano por dentro. O raio-x não era como é hoje. Ele era uma placa, a pessoa entrava naquela placa, ficava sendo bombardeado de radiação ionizante, que era o raio-x, enquanto o médico examinava o corpo da pessoa. Né? Anos depois, muitos médicos morreram, muitos pacientes morreram, mas o uso ainda continuou indiscriminado. As sapatarias da Quinta Avenida, em Nova York, na década de 20, usavam essas placas
para ver se o sapato da criança estava bem acondicionado nos pezinhos dela, quando as mamães iam comprar as botininhas para as crianças. E isso só foi mudado com a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki e quando se conheceu efetivamente quais eram os danos da radiação ionizante. E hoje nós não abdicamos daquela tecnologia, que é maravilhosa. Todos nós aqui, pelo menos uma vez por ano, 2 em 2 anos, somos submetidos à exposição de raio-x. Só que por poucos segundos, gravando a imagem numa película que é examinada pelo médico, com aventais de chumbo, protetores de chumbo. Hoje nós conhecemos os riscos e nós utilizamos a tecnologia. Ninguém abriu mão dela. Pelo contrário, hoje nós temos ressonância magnética, nós temos outros usos de campos eletromagnéticos que nós não conhecemos. Então, o que está se falando aqui não é demonizar o serviço, não é isso. O que se quer é que realmente ele seja estudado, que seja identificado exatamente quais são os riscos do uso desse equipamento, quais são os parâmetros de utilização e segurança, quais são os danos que podem ocorrer na nossa vida, para que nós possamos utilizá-los, sim, com segurança, com o mínimo de precaução, com o mínimo de prevenção no que tange aos efeitos térmicos. Esse é o caminho que nós, do Ministério Público, buscamos em todo o Brasil, e eu acho que é o caminho que toda a sociedade deveria buscar. Conhecer o sistema e buscar.